Aí meninas, aí meninos, vamos dar mais uma encaradinha na orgânica no módulo 4? Então, meninos, nós já estamos apontando a proa para o norte. Muito bem. Vimos já algumas coisinhas de reações, vimos, por exemplo, na esterificação, seria interessante você dar uma olhada, né? Vamos dar uma aprofundadinha maior quando falar em biomoléculas, as últimas aulas desse curso de orgânica do módulo 4, mas hoje nós vamos ver dois tipos de reações que aparecem muito, de reações orgânicas que aparecem muito em todo tipo de concurso civil, militar, vestibular, Enem. Dada a importância dessas reações na prática, na química do dia a dia, são as chamadas reações de adição e as reações de substituição. Muito bem, os termos adição e substituição estão ligados àquela aula de introdução da orgânica de classificação de cadeia carbônica. Você lembra que nós tínhamos basicamente dois tipos de cadeia. Uma cadeia saturada, né? Como você se lembra, nos tracinhos a gente deixa hidrogênio, né? Nós já combinamos para ganhar tempo, você sabe. Não pode fazer isso na prova se for dissertativa, tem que botar os hidrogênios, aqui a gente pode. E esse composto com o mesmo número de átomos de carbono, que é insaturado. Você lembra que insaturado é aquele composto orgânico que apresenta pelo menos uma ligação π. Observe, as reações de adição, por exemplo, muito cuidado agora, num composto como esse eu não tenho como adicionar nada. Se já está tudo saturado, se os carbonos já estão com o número máximo de hidrogênios, né, você conhece a tetravalência, eu não tenho como adicionar. Eu não posso adicionar nada nessa molécula. Eu devo substituir. Então, regra 1. Compostos saturados não dão reações de adição. Somente as reações de substituição. Eu vou ter que tirar um hidrogênio e substituir, por exemplo, por um cloro. Né? Você vai ver que se reagir aqui, por exemplo, com HX, o X vai entrar no lugar de um dos hidrogênios. Eu vou te ensinar a regra, carbono primário, secundário, qual é a reatividade, e você substituiu um hidrogênio, um ou mais, por exemplo, por um halogênio. Agora, esse tipo de composto, o composto insaturado, se eu usar uma técnica adequada e quebrar essa ligação π, quando eu quebro a π, olha, aparecem duas valências livres, uma aqui e outra aqui. Então eu posso adicionar. Isso quer dizer que quando eu adiciono, por exemplo, hidrogênio num composto insaturado, num alceno, uso o catalisador, temperatura, eu obtenho o respectivo alcano. Essa famosa hidrogenação catalítica, esse método é conhecido como Sabatier-Sanderense, é muito usado na indústria de transformação, por exemplo, de óleo de vegetais para a formação de margarina. Se você observar no rótulo das margarinas, vai aparecer produzida pela hidrogenação catalítica de óleos vegetais poliinsaturados. Então você produz a margarina quebrando a π do óleo, que é um lipídio líquido, insaturado, poliinsaturado na realidade, para transformá-lo agora no lipídio sólido. Né? Bom, muito bem, então vamos primeiro ver as reações de adição. Então, se é adição, eu tenho que ter um composto, nós vamos trabalhar inicialmente com os hidrocarbonetos, eu tenho que ter um hidrocarboneto insaturado. Por exemplo, vamos supor que nós pegássemos o eteno. Você sabe que a gente sempre faz na orgânica as reações com a fórmula estrutural, porque se eu colocasse, por exemplo, olha, C2H4 e fizesse a reação, ia ficar difícil você enxergar. Então, ele vai te dar, normalmente na molecular, você passa para estrutural plana. Fica bem mais fácil. Então, o primeiro tipo de reação que nós vamos trabalhar vai ser a chamada hidrogenação catalítica. Então, preste atenção nisto. Para eu adicionar, eu preciso que o composto seja insaturado. Se o composto for saturado, eu não consigo adicionar nada. Então, nessa primeira aula, a adição, vamos chamar de adição de H2. Então, olha, a equação da reação poderia ser escrita assim. Eu sugiro que vocês façam como eu costumo fazer. Coloca mais, aqui não vai ser de grande importância, mas em alguns casos você vai ver que facilita muito. HH, uma sigma, né? Uma covalente comum, simples sigma, SS apolar. Bom, nas condições que eu te falei, condições adequadas, catalisador, catálise, temperatura,
ocorre a ruptura da pi. Com a ruptura da pi, veja bem, eu passo a ter agora, ó, essa vai ser a segunda característica das reações de adição. Você vai ver, ó, aqui eu tinha, olha só, o seu, vamos botar depois, vamos deixar aberto. Quebrei a pi, apareceu uma valência aqui, ó. Coloquei o segundo carbono, ó, esses dois hidrogênios nós tínhamos, quebrou a pi, ficou a valência. Ruptura da sigma do hidrogênio, entra um hidrogênio aqui, o outro hidrogênio aqui. Então essa a hidrogenação catalítica do eteno, ó, um alceno. Com a hidrogenação eu passo a ter o etano. Às vezes ele fala a frase, ele não dá a equação da reação. A hidrogenação catalítica de alcenos vai produzir um alcano com o mesmo número de átomos de carbono, correto. Então você viu, eu parti do eteno e cheguei no etano, C2H6. Ele poderia ter dado assim também, sem maiores problemas. Marcou bem? Então, primeiro tipo, a hidrogenação catalítica de alcenos, uma reação típica de adição. Bom, vamos para o segundo tipo de reação. Vamos supor que nós tivéssemos agora, vamos manter a mesma equaçãozinha, pelo menos no início, vamos supor que nós tivéssemos agora uma halogenação. Você sabe que os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Normalmente ele não representa com flúor, porque a reação é muito violenta, acaba comprometendo o produto. Normalmente ele faz a reação com o cloro ou com o bromo. O iodo é baixamente reativo, então normalmente quando halogena, ele usa ou o cloro ou o bromo. Que, aliás, o bromo vai ter um caso ímpar aqui, que é a regra de Markov-Nikov e a inversão de Karash, que é onde ele dá a pegadinha normalmente. Por enquanto, nós não necessitamos. Então, segundo, primeiro, hidrogenação. Segundo, vamos halogenar. Então, a halogenação, então, vamos botar, por exemplo, ó, o Cl2, gás cloro, um gás esverdeado, muito tóxico, né? Bem agressivo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Hoje nós vamos ter que ter paciência. Ó, então, pegamos o eteno, de novo, olha aí. O eteno, muito bom. E vamos agora fazer também na estrutural, ó, como sempre, né? Para o Cl2, ClCl. Agora nós temos uma sigma no ClCl, ó, mas é uma sigma pp, também apolar. Catalisador adequado, temperatura. Muito bem, o que acontece? Ruptura de pi, olha só, ruptura de sigma. Tu notou uma coisa curiosa? Você vai confirmar agora. É bom você pegando esses, sabe, essas particularidades, facilita muito. Quando você adiciona, guarda isso, ó. Com o tempo a gente vai pegando o jeito de te passar com mais facilidade. Quando você está fazendo a adição, primeiro tem que ser insaturado. E segundo, é A mais B dando AB. Quer dizer, você tem dois reagentes e um produto só. Isso identifica rapidamente as adições. A substituição não, você vai ter A mais B dando C mais D. Quando eu substituo, eu tenho dois produtos. Você vai ver que é o jeito mais fácil de guardar. Quando eu adiciono, eu estou adicionando, eu tenho dois reagentes e um produto só. Tu viu? Eteno mais H2 deu etano. Vamos ver agora o que daria eteno mais Cl2. Claro, você já sabe, vai dar um produto só, né? Porque A mais B vai dar o C. O produto que nós vamos obter agora é, ó, Cl, perdão, o carbono, vamos fazer do jeitinho que está lá, com calma. Ó, essa parte é muito gostosa de trabalhar, né? Eu acho assim que a hora que o aluno começa realmente a aplicar tudo que ele viu na orgânica é nesse capítulo, ó. Então isso aqui eu tinha. Rompemos a pi, liberou uma valência aqui, outra aqui. Observe que agora entra um Cl aqui, ó, e outro Cl aqui, né? Nós temos um derivado halogenado, ó, também vimos naquela aula de derivados halogenados, olha só, geminado. A gente fala geminado de, ó, gêmeo, um vizinho do outro. Então eu tenho, a partir da halogenação, costuma-se falar cloração, prefiro falar halogenação que generaliza mais, do eteno, ó, mais o gás cloro, nós vamos ter o 1,2-dicloroetano. Observe que agora eu, ao invés de ser com H2 deu etano, entra um cloro aqui, o outro cloro aqui. Não tem outro subproduto. Então, A mais B deu C. Adição, de novo.
tem que ter pelo menos um API. Pode ter mais de umas, pode? Mas primeiro vamos no beabá. Tem que ter API, rompe API e reage com H2. Se é alceno, virou alcano. E se fosse um alcino, poderia virar alceno. Se hidrogenar de novo, se for 2H2, vai dar alcano. Entendeu? Olha bem quantos mols ele está colocando. Às vezes é um alcino, ele coloca 2 mols de H2, você vai chegar no alcano. Se for 1 mol de H2, tu chega no alceno, simples assim. Essa parte a gente tem que ir assim, bem metódico, né? Bom, então nós já vimos a adição de H2, alceno deu alcano, a adição de X2 ou Cl2, halogenamos, né? Nós obtivemos um derivado halogenado, ó, vicinal, 1,2-dicloroetano. Segundo caso. Vamos ver agora o terceiro caso. Muito bom. Então, primeiro, nós vimos a hidrogenação, tudo igual. Segundo, a halogenação. Agora, o terceiro, pelo roteiro que o caso me passou, seria a adição de HX. Então, olha só, nós temos o C2H4 mais, agora, HX, ó, um halogenidreto. Normalmente HCl ou HBr. Eu já te disse, as reações com fluxo, o fluxo é muito reativo, costumam comprometer o produto. E com iodo são reações muito lentas. A reatividade desses ametais, dos halogênios, ela cresce na família de baixo para cima. O fluor é o mais reativo dos ametais, né? Muito bem, então vamos reagir com HCl. Depois a gente faz com HBr. Então, ó, mais HCl. Então, você viu primeiro. Normatizando para você, alceno mais H2, hidrogenou, deu alcano. Alceno mais halogênio, mais X2, no caso Cl2, deu um derivado halogenado vicinal, né? Vicinal ali, como nós vimos, vizinhos, né? Vizinhos. Até usei o termo inadequadamente anteriormente. Vicinal, quando os carbonos são vizinhos, né? Então, o carbono 1 e o carbono 2 ali da cadeia. Então, muito bem. Continuando. Então, agora de novo, ó, a gente vai quebrar a pi, ó, e vai quebrar a sigma. Qual é o produto que nós temos agora? Então, nós temos um produto só. Olha aí, ó, aqui, ó, e aqui. Muito bem. Então, o que nós temos, ó, observe que agora liberou as duas valências, ó. Ô, Dimas, onde é que vai, primeiro caso interessante, onde é que vai entrar o hidrogênio? Onde é que vai entrar o cloro? No caso de eu ter aqui, ó, os dois carbonos são primários, isso não faz a menor diferença. Porque eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima em que está o halogênio. Né? Mas você vai ver que se eu tiver mais de 2 carbonos, pode complicar. É o famoso Markovnikov que nós vamos ver na sequência. Então, observe comigo, atenção agora, ó. Quando era H2 não tinha problema, Cl2, onde é que entra o hidrogênio? Pode ser aqui, ó. Ou poderia ser aqui, não muda nada. De qualquer forma, eu tenho o eteno mais o cloridreto, dando agora o cloro, ó, o cloroetano. Observe que se eu tivesse colocado do outro lado, não daria nada. Tá? Então, adicionou, quebrou a pi. Lembra do Cl2, tá? Que na hora que nós falamos muito rápido, que eu fui colocado no exemplo anterior, 1,2-dicloroetano. Um cloro em um carbono e um cloro no carbono do lado, os carbonos são vizinhos, então um derivado halogenado vicinal, vizinhos, né? Não vai trocar, como eu fiz. Bom, muito bem. Então ficou tranquilo, aqui não tem problema. Agora a coisa vai ficar mais interessante. Observe que se nós estivéssemos trabalhando não com o eteno, mas com o propeno, e normalmente é isso que ele vai fazer, porque ele já cobra 2 itens de você, né? Faz isso. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o propeno. Olha só. O propeno C3H6, ó. C3H6. Muito bom. Você nota que nos carbonos da dupla, eu tenho um carbono com 2 hidrogênios e o outro com 1. Não acontecia no eteno. Os 2 carbonos tinham 2 hidrogênios. Nós chamamos de carbono mais hidrogenado. Numa aula posterior de aprofundamento, eu vou te mostrar o mecanismo dessas reações. Por que que acontece isso? Tá? Então, aqui agora eu vou ter uma dúvida. Então, agora eu vou repetir a reação.
mais, para tu ver, comparar as duas, ó, mais HCl. Observe que na reação anterior, nós quebrávamos a pi, olha só, e o hidrogênio entrava em um carbono, o cloro no outro indiferentemente, porque os dois carbonos tinham o mesmo número de hidrogênio. Pois é, agora mudou a conversa. Veja que esse carbono, que é o carbono 2, tem um hidrogênio só. Já o carbono 1 tem 2 hidrogênios. Então, quando acontecer isso, você vai usar a famosíssima regra de Markovnikov. Nome bonito, né? Ó. Markovnikov. A regra de Markovnikov diz o seguinte: numa reação de adição em um composto que tenha carbonos fazendo pi, o hidrogênio sempre entrará no carbono mais hidrogenado. Não tem como você errar. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Posteriormente, quando nós discutimos mecanismo de reação numa aula a gente vai fazer um aprofundamento legal em cima de exercício, mas primeiro a gente tem que passar pelo beabá. Eu te explico o motivo disso. Agora, olha só. Então, nesse caso, o produto que eu vou ter vai ser esse aqui, ó. O CH3 dá o primeiro, quer dizer, na verdade o terceiro, o carbono 3, né, contando da extremidade mais próxima, é essa. Notou como na orgânica, às vezes a gente tem que ter muito cuidado como coloca a ideia, como fala, porque às vezes uma palavrinha fora do lugar pode comprometer todo o resultado. Mas é fato, é normal, isso faz parte. Então observe que eu tenho uma valência agora livre aqui e outra aqui, ó. Pela quebra da pi, apareceu uma aqui e uma aqui. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então o hidrogênio vai para o carbono que tem 2 hidrogênios, ó. Aqui. E o cloro para o carbono menos hidrogenado. Então, o nome do composto agora, ó. Este é conhecido como 2-cloro, ó. 2-cloropropano. Então, o produto principal. Por que você disse principal, Dimas? Pois é. A gente sabe, quando você tem um pouco de experiência com esse tipo de reação, que forma-se também o outro produto, mas em quantidades ínfimas. Cuidado com como ele coloca a pergunta. O produto formado em quantidade infinitamente maior segue o Markovnikov, mas pode ser formado em ínfimas, em pequenas quantidades, cuidado, o 1-cloropropano. Mas o produto considerado é o 2-cloropropano. Durante a reação ali pode se formar uma quantidade pequena do outro. Um produto formado em maior quantidade é aquele que o hidrogênio é adicionado no carbono mais hidrogenado. Você entendeu? Tranquilo? Então tu acha que você já está graduado, mestrado, doutorado e fazendo um pós-doc em reações. Não é bem assim. Você viu? O Markovnikov. Pois é. Um outro louco, lá na mesma Rússia lá do Markov, chamado Karash, ele fez essas reações, olha que louco. Ao invés dele utilizar HCl, olha, o doidão usou HBr. O que eu vou te mostrar é a chamada inversão de Markovnikov, ou regra de Karash. O Karash só é aplicado quando você está fazendo adição, ó, de halogênio-hidreto, mas exclusivamente com HBr. Ai, Dimas, não pode ser com HCl, com HI. Não, não pode, tem que ser HBr. É a adição de HBr no alceno e tem mais, na presença de um peróxido. Esses peróxidos, né? Você lembra disso? Lá na inorgânica, o peróxido é aquele composto que você tem o oxigênio nessa situação, fazendo uma ligação com o peróxido de hidrogênio, HOOH, H2O2. Existem os peróxidos também chamados de peróxidos orgânicos. Normalmente a gente consegue esses peróxidos com reações de ácidos carboxílicos. Esses peróxidos orgânicos são utilizados nessa reação. Então,
A inversão do Markovnikov, chamada regra de Karash, ela só pode acontecer com HBr e na presença de peróxido. Fica ligado. Porque você vai lá e faz a reação, já estou sabendo. Aí aparece o Markovnikov, agora eu entendi, legal. O hidrogênio sempre no carbono mais hidrogenado. Aí ele faz a reação com HBr e mete um peróxido. Inverteu o Markovnikov. Agora, o produto obtido, mas só com HBr e com peróxido. O produto obtido em maior quantidade não vai ser o 2-cloro, o 2-bromo seria no caso, né? O 2-bromo, não vai ser. Agora, inverteu. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Isso é a inversão do Karash, ó. Só com HBr e peróxido. E o bromo vai para o mais hidrogenado, ó. Então, agora eu tenho o 1-bromo, ó, propano. Então, esse 1-bromo, propano. Entendeu agora? Reação normal, aplica Karash. HBr e peróxido, perdão, reação normal, aplica Markovnikov. HBr com peróxido, presença de peróxido, aplica Karash, inverte. Markovnikov, hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. HBr, peróxido, Karash, o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado. Tranquilo? Eu sabia que você ia entender, eu tinha certeza. Muito bem. Agora, então nós já vimos pelo roteiro que aliás, o Charles hoje me trouxe um café. A briga aqui está feia. O alemão, o Klaus traz café um dia, eu trago no outro. O cara, só está faltando o Irico aqui, ó. O nosso estagiário animador que está aqui na minha frente hoje com uma cara muito séria. Mas o café que o Charles trouxe hoje é simplesmente maravilhoso. Só que ele trouxe num potinho para não me falar qual é a marca, mas eu vou descobrir. Meu Deus, ó. Muito bom. Pena que vocês não consigam sentir o cheiro. Então, minhas criaturas, pelo roteiro do Messier Charlie, a hidrogenação, Sabatier foi tranquilo. E a halogenação. Tu viu que nesses dois casos não precisa aplicar Markovnikov, porque é HH, tanto faz a posição da dupla que entra. Cl, Cl, não tem problema. No terceiro, nós vimos HX, halogenidreto. Se for com 2 carbonos, também não dá trabalho. Mas a partir de 3 carbonos, você coloca o H no carbono mais hidrogenado. Vimos a inversão de Karash. E a conclusão, o quarto tipo, tá vendo como está rendendo legal agora? Porque você já tem uma base boa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma hidratação. Nós temos o mesmo alceno, ó. E agora nós vamos colocar H2O, né? Mas eu sugiro que nessas reações também você nunca faça como na inorgânica mais H2O. Coloca assim, ó. Mais, ó, H, OH. Fica mais fácil você acompanhar. Então agora eu estou hidratando, botando água num alceno, né? Você já está prevendo o que vai acontecer, eu tenho certeza. Então, rompeu a sigma, olha lá, do tipo SB do oxigênio, polar, né? Bastante polar, rompeu a pi. Tá. Então vamos tentar obter o produto. Lembre-se, adição A mais B dá C. 2 reagentes, um produto. Substituição A mais B dá C mais D. Composto saturado não dá adição. Você com certeza vai levar essa questão no Enem, aí no seu vestibular, no seu concurso. É um jeito mais fácil, mais light de você ver. Muito bem. Então vamos para o produto. CH3, catalisador, lembra? Temperatura adequada. Nós chegamos agora, ó, aqui, esse hidrogênio quebrou a pi. Só ficou a sigma. Liberou 2 valências aqui, ó, né? E aqui eu tenho o CH2. Então você já sabe. Viu porque que eu falei para você não botar H2O? Ó, bota HOH. Porque agora você me pergunta, Dimas, para onde vai o hidrogênio? Para onde vai o hidrogênio no carbono da dupla? Markovnikov. Viu? H2. Cl2 não precisa usar o Markov. Mas se for HX, ou se for HOH, você tem que aplicar o Markovnikov. Nas duas últimas. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Esse daqui, ó. Olha aí. Entendeu a jogada? E o H, Dimas? O H vai para o carbono menos hidrogenado. Então, o que nós tínhamos? O propeno, hidratado, produziu um álcool secundário,
o 2-hidroxipropano. Percebeu? Ou também chamado 2-propanol, propanol 2-isopropanol. O hidrogênio foi para o mais hidrogenado, para o carbono mais hidrogenado, que era esse da dupla, e o OH veio para cá. Tá, então era isso. Façam os exercícios, nós estamos preparando as aulas só de exercícios, né? Primeiro a gente está mostrando a teoria, para você aprender a trabalhar, e depois as aulas só de exercícios. Espero que tenham aproveitado, essa é uma aula muito útil. Essa aula, mais a aula de isomeria e nomenclatura, te dá, de cada 10 questões de orgânica, ela te dá 8. Né? A aula de biomoléculas também é bem cobrada. Espero que vocês tenham aproveitado. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É como se vocês estivessem na minha frente. Beijo grande no coração do tio Dimas. Fiquem com Deus. E namastê.